E aí, nono ano, tudo bem? Good morning, hello, how are you? Bom, vamos começar com a nossa correção da tarefa da semana passada. Temos aqui a page number 58, ok? Então, vou mostrar, aqui vocês tinham que completar com essas palavras, né? Aqui era com o make e o do, que é a explicação da aula passada. E você vai preencher também com o do ou o make, correto? Eu vou mostrar a correção e vocês façam, pausem o vídeo e corrijam aí, ok? Esse é o number one. Number 2, and number 3. Ok? Very good. Qualquer dúvida sobre essa matéria, por favor, me procurem, tá ok? Vamos lá. Unit 8. Vamos falar sobre eating disorder. O que é eating disorder? É um problema do século XX, final do século XX, começo do século XXI, que é o distúrbio alimentar, né? Isso aqui era uma característica muito comum só das mulheres, só que recentemente estudos vêm mostrando que os homens também vêm apresentando distúrbios alimentares. Quais são eles? Quais vocês conhecem, né? Nós temos aí a anorexia, a bulimia, a vigorexia, a obesidade também, né? Então isso tudo são distúrbios alimentares. São pessoas que comem ou em excesso, ou em falta, ou controlam demais o tipo de alimentação que tá tendo. Tudo isso é um tipo de distúrbio, né? Porque a gente comer tem que ser um ato de prazer, a gente come porque a gente precisa se alimentar, e também é um ato de prazer, mas tudo na sua medida, né? Então, quais são os learning objectives desse module? Nós vamos lá, o informative text, um texto informativo, listening comprehension, então basicamente é sobre listening, e alguns connectors, ok? Então vamos lá. We turn skeletons into goddesses and look to them as if they might teach us how not to need. Então nós transformamos os esqueletos em deuses e nós olhamos para eles como se eles estivessem ensinando para a gente como não precisar, né? How not to need, sem precisar. Como se a gente precisasse olhar para eles como se a gente precisasse não precisar de comida, né? Então, you are more important than this number. Ou seja, isso é muito mais importante do que o número da balança, do que o valor que dá na balança. Vamos lá, getting started. Analyzing the bar graph, gráfico de barra, and answer the following question. Temos aqui, estimated percentage of Australian population with eating disorder. Então, lá, assim, binge eating, que é comer demais, bulimia and anorexia. Esse aqui é come, depois ela come em excesso, né? Então, a quantidade de homem e quantidade de mulheres. Vejam que a quantidade de homem, isso aqui era quase zero. Olha como está aumentando, né? Então, what kind of eating disorder is more prevalent in Australia? Que tipo de distúrbio alimentar é mais comum na Austrália? Respondam. What percentage of Australian population is estimated to suffer from bulimia nervosa? Então, qual é a porcentagem que sofre de bulimia? Which gender is more likely, mais provável que sofrer eating disorder in Australia? Ok, respondam. Very good. Reading. Pre-reading. Discuss the following question with your classmates and teacher. Então vamos pensar aqui, como a gente não tem como discutir isso pessoalmente, vamos lá. Ó. What do you know about eating disorders mentioned in the Get Started section? Então o que você sabe sobre o binge eating, a bulimia e a anorexia, né? Do you think they're dangerous? Vocês acham que é perigoso? Que elas são perigosas? Have you heard of anybody famous? Você conhece alguém famoso? Who has or had an eating disorder? Que teve, ou teve, sofreu distúrbio alimentar? If yes, can you name some of them? Ok, isso aqui é só para a gente se ambientar, né, no tema do texto. Então agora vamos ao texto, ok? Então, lembrando, aqui eu vou parando para vocês grifarem algumas palavras importantes, tá bom? Então, por favor, lápis na mão. Track 14. Read and listen. For as long as she could remember, Tracy had been on a diet. Her mother was extremely body conscious and often spent hours looking at fashion magazines and shopping for the latest clothing to buy. Então, desde quando ela se lembra, a Tracy sempre viveu em dieta, né? E a mãe dela sempre viveu folheando revistas de moda. Her mother would turn to Tracy and say, "When you grow up, you should look like this, or there is nothing better than being thin enough to look fabulous." When she was at school, Tracy only ate what she felt she could at lunch, not to spoil her diet.
Ou seja, a mãe dela incentivava essa imagem, né? A mãe dela falava, quando você crescer, when you grow up, you should look like this. Você deve ser dessa forma. There's nothing better than being thin enough to look fabulous. Então não tem nada melhor do que ser magra e para parecer, né, para ter essa aparência fabulosa. E quando ela estava na escola, ela tinha medo de comer, então ela não podia nada para spoil her diet, nada para estragar a dieta dela. As Tracy moved into early adolescence, she continued her dieting habits. She would exercise for hours in order to make up for a small spoonful of peanut butter that she allowed herself to eat at lunch. Olha que absurdo, gente. Ela fazia o exercise, ela fazia exercício para compensar make-up, para compensar o spoonful, uma colher de peanut butter, de manteiga de amendoim que ela se permitiu comer depois do almoço. Although her parents required her to sit down to a family dinner, she would move her food around so that it looked like she was eating, when really she was just rearranging the food on the plate. Olha que absurdo. Apesar de sentar na mesa para comer, né? Ela move around her food. Ela ficava mexendo na comida para parecer, look like, que ela estava comendo. Mas na verdade ela só estava mexendo, rearranging, reorganizando a comida no prato. Olha que absurdo. As soon as she could leave the table, she would hide in the bathroom and make herself vomit anything she had eaten. E mesmo se ela comesse, ela fazia o quê? Vomitava depois. One day, when Tracy was almost 17, she fainted while out with her friends. She was surprised when she woke up in the hospital and realized that she had an intravenous IV line attached to her arm and that there was a tube down her throat. Olha só, gente, quando ela tinha quase 17 anos, ela fainted, ela desmaiou quando ela estava saindo com os amigos. E ela ficou surpresa quando ela acordou no hospital e percebeu that she had a IV, que ela estava com um soro, né? Attached to her arm, no braço, e que tinha um tubo na garganta dela, dentro da boca dela. She was horrified when she realized it was a feeding tube to force her to get enough nutrition to stabilize her weight. E ela ficou horrorizada quando ela percebeu de novo, realized it was a feeding tube, era um tubo de alimentação que forçava ela para ter nutrientes suficientes para estabilizar o peso. Imagina o peso que ela tinha, gente. She was very weak, but she still felt that she did not want to forcibly eat anything that might make her gain any weight. Olha só, apesar de weak, apesar de fraca, ela não achava que era certo ser forçada a comer alguma coisa para ganhar peso, gain weight, para ganhar peso. When she was released from the hospital, 5 kilograms heavier, she was not allowed to go home. Instead, she was sent to a residential treatment center for anorexia and other eating disorders. Olha isso, ela não pôde voltar para casa. Ela foi forçada a ir para um retiro que é especializado em anorexia e outros tipos de distúrbio alimentar. Although the psychologists, counselors, and therapists were kind and understanding, she resented being forced to attend a treatment program for something she believed she did not have any problem with, her eating habits. Ou seja, ela não reconhecia que ela tinha problema, né? Finally, when her weight stabilized, Tracy was allowed to go home. She still had to see a therapist once a week. With the therapist's help, Tracy gradually started to realize that she had little control over her life. Her counselor asked to bring in some photos of herself as a child and now, and she was shocked to recognize, for the first time, just how thin she really was. Ou seja, ela começou a perceber que ela realmente era magra. So, agora vocês vão responder essas perguntas. Eu vou traduzir as perguntas para vocês e vocês respondam, ok? So, Beleza, pronto? which 200 para carne, eating disorder, 350 para uma carne. which eating disorder did Tracy have? Qual tipo de distúrbio ela teve? Então, write true or false according to Tracy's story. Correct the false statement. Então, você vai escrever se for verdadeiro, se for falso, e vai corrigir as falsas. Então, vamos lá. Ó. Tracy's disorder started when she was an adolescent. Então, o distúrbio começou na adolescência. Tracy's mother influenced her eating habits when she was still very young. A mãe dela influenciou o hábito alimentar quando ela era muito jovem. Vomiting after eating, vomitar depois de comer, was Tracy's only strategy not to gain weight. Foi a única estratégia dela para não ganhar peso.
Tracy had an episode of depression when she was 17. Ela entrou em depressão aos 17. She had to stay in the hospital to stabilize her weight. Ela precisou ficar no hospital para estabilizar o peso. She recognized that she had an eating disorder when she was in the hospital. Ela reconheceu que ela tinha o eating disorder quando ela estava no hospital. After leaving the hospital, she went to the treatment center. Depois de deixar o hospital, ela foi para a casa de tratamento. Então façam isso. E façam aqui também. Guessing vocabulary from the context. Então aqui nós temos meio que uma descrição ou um sinônimo. E aqui as palavras que vocês vão colocar na frente, ok? Pausem o vídeo e façam isso aí. Aqui agora eu vou mostrar as respostas para vocês. Olha lá. Ok. Here. Ok? And down here. Very good. Gente, eu gostaria de, nesse momento, indicar um filme para vocês. Não sei se vocês já assistiram ou não. Ele está no Netflix. Chama esse aqui, ó, O Mínimo para Viver, tá? É muito interessante. Ele fala, é uma jovem de 20 anos que sofre de anorexia e embarca uma emocionante jornada de autodescoberta em um grupo liderado por um médico pouco convencional. É muito bom esse filme. Como é o nome desse ator? Eu esqueci o nome dele. Não lembro o nome dele, mas é muito bom esse filme. Assistam esse filme, tá? Se vocês tiverem acesso ao Netflix. É o mínimo para viver. Muito bom. Então, voltando para a aula, vamos lá. Opa. Very good. Language word, connectors. Bom, o que são esses connectors? São conexões que eu uso entre duas frases, duas orações, que elas podem se complementar ou elas podem se contradizer, correto? Então, connectors are words or group of words that show logical relationship, uma relação lógica, between clauses in a sentences, entre as frases, between sentences, within a paragraph, or even between paragraphs. Então ele pode separar sentenças, orações e parágrafos, ok? Então nós temos aqui, ó, but, however, instead and yet. Todas essas aqui são de contradição, ok? Então, are connectors that introduce a clause with an idea, opinion, or action that is different from the others. Então, they indicate contrast, é contraste, tá ok? Então, eu gosto de chocolate, mas sou alérgico. Entretanto, né, em vez de, ainda assim, ok? Então, traduzam aí para vocês entenderem. E aqui nós temos o also, and, in addition, and besides, que, obviamente, como o nome diz, ele adiciona, ele soma informação. Então, eu gosto do amarelo e do azul e do branco, né? Também do azul, além do branco, além também, né? Então, também é de adição, ó, tá até em negrito aqui, né? E nós temos o because, e for a reason, né? Que indica causa ou razão. Por quê? É o nosso porquê. E também temos o although, embora, né? Que indica contraste ou ideias de opositórias, tá ok? Então é importante vocês saberem a tradução dessas palavrinhas. Gente, isso cai muito em vestibular. Language usage. Select the most appropriate connectors for each sentence by checking the read and writing. Então você tem que check and write, ok? Então vocês vão ler as frases e colocar quais são as corretas. Aí depois embaixo, combine these sentences using a logical connector from the box. Choose the suitable one. Então nós temos aqui, vocês têm duas frases, essa e essa, essa e essa, essa e essa. Vocês vão ligar essas duas frases usando um desses conectores aqui, ok? Como está no exemplo aqui em cima. Podem pausar o vídeo e fazer que eu vou mostrar a resposta. Vamos ver as respostas. Let's go. Let's check it. Here. Então vamos lá. Our school has decided to allow students not to wear uniform. Então nossa escola decidiu que não vai usar uniforme. But most parents are opposed to the idea. Mas a maioria dos pais não concordam. Então a escola decidiu uma coisa, mas os pais não concordam.
I studied biology when I was in university. Então, eu estudei biologia na universidade. In addition, além disso, I had a part-time job at a snack bar. Então, ao mesmo tempo, né, junto com isso, adicionando essa ideia, eu tinha outro trabalho. The floods destroyed entire towns. However, no one was killed. Ela destruiu a inundação, destruiu a cidade, mas não matou ninguém, ok? I don't like red meat. For protein, I eat fish instead, em vez disso. I don't feel like watching soap operas. Besides, I don't have time to waste with them. Eu não gosto de assistir novela. Além disso, eu não tenho tempo para gastar com isso, ok? He said he loved her very much. Ele a amava demais. But he didn't ask her to marry him. Mas ele não a pediu em casamento. Although she was in therapy at the time, embora ela estivesse em terapia, she was never diagnosed with an eating disorder. Ela nunca foi diagnosticada com distúrbio, mesmo estando em terapia, ok? E aqui ficou assim, ó. Deem uma olhada aí, corrijam. Ok? E vamos para o listening. Listening, pre-listening. The following words and expressions are in the audio you are going to listen. Então nós vamos ouvir essas expressões no áudio. Try to figure out their meaning and match the column. Então tentem entender o sentido dessas palavras antes da gente fazer o listening. Ok? Façam aí. I'm going to show you the answer key. Essas são as respostas. Ok? Handle. Deal with, control. Coloca a tradução aqui, lidar. Weird, né? Strange, estranho. Pass out, lose consciousness and faint, desmaiar. Freaking out, becoming angry, surtar. What's the issue? What's the problem? Qual é o problema? Issue e problem é problema, tá? I can afford. I'm able to do it without risk. Eu posso arriscar, eu posso fazer isso, né? Eu sou capaz disso. Relapse, to return to ill health after apparent recovery. Então, relapse é você ter uma recaída, né? Ter uma recaída. The sum, o total, the total, a soma. Major or minor, great or small. Major é maior. Major é grave e minor é nada sério. Tipo, had a minor problem. Porque é um pequeno problema. A major problem, um grande problema. Ok? Now let's listen. Here. Listen to the audio and tick the wrong sentences. Vamos ler essas frases primeiro? The speaker was an adolescent when she had an eating disorder. Então, quem estava falando era uma adolescente quando teve distúrbio alimentar. The speaker had bulimia. Ele teve bulimia, a pessoa que estava falando. She lost weight because she refused to eat. Ela perdeu peso porque ela se recusava a comer. She had just a toast and a cup of black coffee for breakfast. Então, no café da manhã, só uma torrada e um copo de café. Uma xícara de café. She had just a sandwich for lunch. Ela só teve que comer um sanduíche para o almoço. She usually had a bowl of soup after school. Então, ela tomava uma sopa depois da aula. Once she passed out and ended up in a hospital. Uma vez ela desmaiou e acabou no hospital. Although she was very thin, she looked in the mirror and saw a fat girl. Embora ela estivesse muito magra, ela se olhava no espelho e se achava gorda. Vamos ouvir? Então vamos lá. 15. Track 15. Listen to the audio and tick the wrong sentences. Dying to be thin. When I was 14 years old, I became anorexic. I was obsessed about my weight, thinking I was huge. I lost weight, not by dieting, at least not on purpose, but by not eating. I couldn't handle eating in front of other people. I didn't want anyone to see me eat. Weird, huh? I'd get up in the morning and eat nothing for breakfast. I started drinking a lot of coffee. Black, because milk and sugar had too many calories for me to risk it. I'd drink coffee on my break and at lunch. After school, I would be so hungry I thought I was going to pass out, so I'd have a bowl of soup broth. That was it for the day.
Come dinner time, I was full from the soup, so again I ate nothing. I remember my parents freaking out, saying I was sick and that I would end up in the hospital. And I kept saying, "What's the issue? I just want to lose weight. I'm so fat, I can afford to lose a few pounds." The truth is that despite looking in the mirror and seeing a fat girl, I was 40 pounds underweight. I'm better now, although I did have one relapse when I went to college. If there is anything I can share with you, it's this. Your value as a person is not measured in pounds or reflected in the mirror. It is the sum of your thoughts and actions, and the contributions you make, major or minor, to the world. Very good. Galera, escutem o áudio mais uma vez, pausem o vídeo e façam essa atividade, ok? Eu vou mostrar a correção, mas façam. Essa daqui. Ok? Bom, that's it for today. Nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês estejam fazendo de verdade as atividades e não só copiando, porque só copiar não vale muita coisa não, tá? E para a semana que vem, ou na verdade como homework dessa semana, vocês vão fazer a page number 65, essa daqui, tá? Vocês vão ler o texto, responder as perguntas true or false e completar com os connectors aqui embaixo, ok? Só isso. Conselho, façam isso hoje, porque semana que vem tem prova, então vocês não vão conseguir me entregar isso aqui semana que vem. É melhor vocês entregarem isso hoje. Podem me entregar por e-mail ou por uma foto no WhatsApp também, tá? Se for no WhatsApp, me coloca o nome e a sala de vocês, tá? Porque às vezes eu não consigo identificar, né? Okay, guys, see you. Bye bye.